temos contactado com o presidente do Sindicato Rural de Tupã-Ciretã, Jari e Quevedos, o Fernando Cunha, para a gente repercutir um pouco a nota de repúdio que a Farsul e também a Regional 3 da Farsul, né, que envolve a Juricaba, Catuípe, Condor, Cruz Alta, Ibirubá, Ijuí, Jóia, Júlio Castilhos, Panambi, Pejuçara, Santa Bárbara, Fortaleza dos Vales e Tupã-Ciretã, veicularam, né, com repúdio a questão do samba, do enredo, melhor dizendo, da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, Xingu, o clamor que vem da floresta, né? Mas estamos tendo acho que está algum problema com o celular do presidente, que não estamos conseguindo, da propriedade dele lá no interior também não estamos conseguindo, estamos insistindo, mas não vai ser possível. Temos também a presença aqui de um líder também do segmento, que hoje atua, tem também a condição de vereador, que é o Almir Rebelo de Oliveira, e ele nos informou agora há pouco pela manhã que está acompanhando esse tema, inclusive repercutindo ele nacionalmente. Vamos aproveitar então essa informação também. Almir Rebelo, bom dia, como é que está, amigo, tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Almir, há pouco você ouviu aí a entrevista que a gente fez com o Eugênio Leal, que é um jornalista que acompanha o Carnaval no Rio de Janeiro há anos, né? Repercutindo um pouco essa questão do enredo Xingu, o clamor que vem da floresta. Você ouviu as impressões dele. Quais são as suas impressões? O que você, como integrante do segmento do agronegócio, interpreta desse enredo e as repercussões que isso está tendo na mídia nacional e até internacional? Ô Miguel, eu entendo e respeito todas as posições jornalísticas ou não, e principalmente os jornalistas que fazem a cobertura do Carnaval do Rio, e para eles o Carnaval é o grande acontecimento cultural. Isso aí a gente respeita, só que a malandragem que está por trás da Escola Imperatriz Leopoldinense, o jornalista não conhece. Então isso aí, por exemplo, quando o próprio samba diz Xingu, o clamor que vem da floresta, e o próprio samba diz sangra o coração do meu Brasil, belo monstro, né? Belo monstro rouba a terra de seus filhos, devora os matos e seca os rios. Tanta riqueza que a cobiça destruiu. Então essa cobiça destruiu que estão falando para o produtor rural. E eles estão... E o interessante, Miguel, é que eles falam, por exemplo, no Belo Monstro, que referência àquela hidrelétrica de Belo Monstro, que eles trancaram na justiça para não sair. E eles atacam também a questão do Xingu, que é uma região um pouco mais afastada. E essa questão do Xingu é porque o Sarnezinho Filho já tem um acordo com as ONGs internacionais de criar um corredor ecológico intercontinental, que é pegando o Brasil, a Colômbia e a Venezuela, e futuramente, com certeza, seria criada uma nação indígena. E aí a questão do Xingu é porque aquela região do Mato Grosso, ali próximo do Xingu, o agronegócio está desenvolvendo bastante, e eles querem impedir isso, num trabalho de ONGs internacionais muito bem organizado. Eles estão trabalhando, como a gente fala de vez em quando aí, Miguel, a questão das COPs. Essas COPs, eles estão usando as COPs contra o desenvolvimento brasileiro, contra o produtor rural. E o interessante é que eles não sabem nem mentir, Miguel, porque eles, quando a questão das alas da escola aí, ó, eles começam falando, por exemplo, nos tatus, nos macacos, nos peixes, né? E que o índio é o guardião da floresta. Tá, tudo bem. Até aí não tem nada demais. Só que a partir da ala, por exemplo, começa com a ala 3, 4, 5, 6, a partir da ala número 8, começam a virar para o lado do produtor, que é a chegada dos invasores, que eles chamam. E aí eles vão detonando o produtor rural. Inclusive tem uma das alas que é com relação aos produtores e o uso de agrotóxicos. Então eles fazem uma série de ataques diretos ao agricultor, mentindo, dizendo coisas que não é verdade. E tudo é carnaval. Eles não têm noção do prejuízo, do estrago que eles vão fazer para a economia brasileira, a propaganda enganosa, mentirosa para o mundo inteiro, porque uma Marquesa do Sapucaí, Miguel, elas fazem uma propaganda pela televisão ao vivo para o resto do mundo. Imagina o mundo inteiro olhando para a Marquesa do Sapucaí e lá a escola chamando o produtor de destruidor, de criminoso, de plantador de alimentos com veneno. É isso que está escrito. Então não adianta o jornalista e nem os carnavalistas e nem o presidente
da Imperatriz, que já está fazendo isso, dizer que não tem nada a ver. Ah, se não tem nada a ver, então tira de lá aquelas alas, tira aquelas fantasias contra o produtor rural. Então não venha com essa conversa, Miguel, porque eles são acostumados a ir para a avenida com fantasias detonando o produtor, depois na cara de pau que tem, vim dizer que não tem nada a ver com isso, nós não quisemos dizer isso, mas dizem, e depois que está dito numa mídia internacional, é complicado para te reverter esse quadro. Por isso, eu participei de grandes debates. Quem quiser assistir todo o nosso depoimento, está no site Notícias Agrícolas, publicado, já tem mais de 600 visualizações, aonde a gente está sugerindo, Miguel, aos ministros da Agricultura e ao ministro da Cultura. O ministro da Agricultura é Blairo Maggi, o ministro da Cultura é... O ministro da Agricultura é Blairo Maggi, o ministro da Cultura é o ministro... deixa eu ver aqui o nome dele. Bom, o ministro da Cultura, ele tem que tratar desse assunto, inclusive chamar o ministro Sarney do Meio Ambiente também. E a gente quer que ele chame o pessoal da organização do Carnaval do Rio de Janeiro, porque isso é muito prejudicial ao Brasil. Ou se faz uma medida política e se faz essa escola retirar o que está colocado lá em forma de fantasia, ou a gente sugere, e nos parece que a própria CNA já está tomando uma atitude de judicializar e, se possível, ou impede o desfile dessas alas, impede na justiça isso, não sei se consegue, mas de qualquer forma teria que tentar, ou nós queremos uma audiência pública no Congresso Nacional, que aí o senador Ronaldo Caiado e alguns deputados da Câmara Federal já admitem fazer uma reunião na Comissão de Agricultura, chamar a escola, chamar os carnavalescos e principalmente chamar as ONGs, Miguel. Quem está usando a escola, quem está usando os carnavalescos, quem está usando a mídia e usando tudo para falar mal do produtor rural, são as ONGs que covardemente ficam por trás e usam o carnaval brasileiro, as escolas, para denegrir a imagem do produtor rural brasileiro. Aliás, o único segmento, Miguel, que está sustentando o país. O país já não virou numa Venezuela porque o produtor rural não deixa. Então é com essa posição que nós estamos, enquanto presidente do Clube Amigos da Terra, hoje como vereador de Tupanciretã, nós estamos acompanhando e sugerindo medidas para que sejam tomadas, porque não é possível que carnavalescos, gente que vive na cidade, não conhece lavoura, não conhece coisa nenhuma, vem prejudicar a imagem do Brasil perante o mundo inteiro com mentiras, que se fosse verdade, era verdade, a gente teria que entender que era verdade, mas não é. Então eles, Miguel, são contra, sempre foram contra o produtor rural, em todos os sentidos, e a gente acompanha isso há muito tempo. Foram contra a biotecnologia, são contra o Código Florestal. Então aí, o Sarneyzinho tem um compromisso de não deixar utilizar esses rios brasileiros para desenvolver, para a implantação de indústrias de usinas de hidrelétrica para gerar energia para o Brasil. Eles estão fazendo isso porque eles são a favor da energia eólica e a energia solar. Nós não somos contra nada. Querem fazer energia solar ou eólica, que é cara e ineficiente, pode fazer. Mas vim aqui, um verdadeiro, Miguel, ataque à soberania e à democracia nacional. Não é possível que a gente tenha o Ministério do Meio Ambiente hoje mandado por ONGs, e nós, outros ministérios, não fazendo nada na defesa do produtor rural do Brasil. Esse tipo de argumento que nós estamos usando, e já com alguma repercussão, porque alguma coisa vai acontecer. Ou nós impedimos o desfile, ou nós chamamos essa gente em Brasília depois e vamos desmascarar, também para toda a mídia mundial mostrar para o resto do mundo que aqui tem produtor rural que sustenta o país, precisa ser respeitado. Nós somos os primeiros consumidores, aliás, nós estamos produzindo alimentos para essa gente comer. Então, é com esse espírito que eu nem quis fazer uma nota de repúdio. Não adianta nós fazer nota de repúdio. Nós temos que cutucar os nossos segmentos para que ministérios, eles tomam a atitude de impedir que essa loucura vá para a avenida, porque isso é muito prejudicial ao Brasil e nós não aceitamos isso. É esse o nosso espírito e essa é a nossa posição. Bem, o Eugênio comentou que em alguns momentos atrás, anos anteriores, mais ou menos na mesma proporção de alas que hoje vai ter diretamente criticando o agrotóxico, haviam elogios ao agronegócio. Você chegou a perceber isso em tempos atrás? Mas um elogio assim, tipo elogiando o Zezé de Camargo e Luciano, porque estão lá criando gado, mais pela tradição deles, pelos filhos do Francisco, uma coisa assim cultural, do caipira sair lá do meio do mato
e depois começar a cantar, como é o caso do Zezé de Camargo e Luciano, e hoje são aí essas figuras públicas, né, e ricas em cima da música, e não em cima propriamente só direta, eles têm gado por causa da música. E aí eles fizeram essa onda lá para promover o Zezé de Camargo e Luciano, porque eles promovem o Zezé de Camargo e Luciano porque são músicos. Porque se é um pequeno produtor, como nós temos aqui em Tupanciretã, que também dão o mesmo sangue, ficam a vida inteira trabalhando e sobrevivem da agricultura, assim, com todo sacrifício, ninguém, não e nenhuma escola fazer um trabalho sério a favor de quem luta e dá o sangue para produzir alimentos no Brasil. E também já fizeram outras. Já teve um caso em que a BASF fez uma divulgação séria a respeito do agronegócio brasileiro. Isso foi feito uma coisa séria, não foi essa mentira. Então, o que tem sido feito no Brasil com alguns carnavalescos e ONGs por trás é uma mentira, é uma ilusão, é uma ficção ambiental, Miguel. E aí é contra isso que a gente se posiciona. Se eles quiserem defender o índio, aliás, tu sabia, Miguel, que os índios no Brasil têm mais ou menos 800 mil índios. E eles têm na cidade em torno de uns 400 mil. Então, no meio do mato, só tem mais ou menos 400 mil índios. E eles têm 106 milhões de hectares de mato para eles. E a nossa produção de alimentos hoje no Brasil é mais ou menos em torno de 7% da área total do país, dá 60 milhões de hectares. Então, os índios têm o dobro de área maior do que a área de quem produz alimentos no Brasil. E essa nossa área de produção de alimentos com apenas 7%, a gente sustenta o país. Os índios com 13% da área nacional não produzem alimentos nem para os índios. Os índios hoje estão vindo pedir alimentos para os produtores rurais. Então é essa farsa que a gente quer. No mesmo momento que a gente não diz nada, querem continuar com 106 milhões de hectares para os índios, sendo 250 hectares para cada índio. A gente não tem nada contra isso, até porque os índios estão pedindo para nós que eles querem também produzir, serem gente, terem cidadania. E as ONGs usam os índios para serem sempre miseráveis e continuar lá dizendo que vão se alimentar do mato. Isso não existe. Então é esse tipo de injustiça de nós, produtores rurais, com apenas 7% da área, produzir alimentos para todo mundo e com as melhores tecnologias de preservação ambiental, nós não vamos aceitar que o Brasil, com 106 milhões de hectares de índio, com 521 milhões de hectares de mato, numa área total de 851 milhões, quer dizer, não dá para aguentar, Miguel, essa farsa contra o produtor rural. Então essa é a nossa posição e vamos continuar cutucando, porque nós temos que fazer nos respeitar. Este é Almir Rebelo de Oliveira, presidente do Clube Amigos da Terra, vereador em Tupanciretã e um dos porta-vozes aí do segmento do agronegócio nacionalmente. Almir, obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem e voltaremos a lhe ouvir em outras oportunidades. Um abraço. Tranquilo, um abraço, obrigado. 9h58, você está com a Tupã, o programa é o Variedades nesta manhã de 16 de janeiro de 2017, uma segunda-feira de tempo instável, com chuvas aqui na Terra da Mãe de Deus, repercutindo aí essa questão do enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que tem no seu título o Xingu, o clamor que vem da floresta, né? E que tem uma parte da letra do samba enredo, da música, né? Que é a composição de Moisés Santiago, Adriano Ganso, Jorge de Fing e Aldir Sena, em que trata de que o belo monstro rouba as terras dos seus filhos, devora as matas, seca os rios, tanta riqueza que a cobiça destruiu. Sou o filho esquecido do mundo, minha cor é vermelha de dor, o meu canto é bravo e forte, mas um hino de paz e amor. E esse aspecto, como você ouviu aí por parte do Almir Rebelo, os produtores estão levantando que é uma crítica ao segmento.